Então, tocamos em frente. Veja só, aí essa questão aí é 155 de 2018, acredito eu. Então, vamos ver. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. Os remos são iguais. A figura mostra uma posição de uma técnica chamada afastamento. Essa é a técnica de afastamento. Existe uma angulação aí na real. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelo ponto B e C. Esses três pontos formam um ângulo ABC, cujo ângulo BAC tem essa medida. Rapaz, ler é uma coisa que não é uma coisa legal para mim. Para um outro. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remo está nessa posição, rapaz, veja só, o cara pede o tipo de triângulo. A gente conhece alguns, né? Esse aqui, que é o retângulo, né? Assim se chama, retângulo. Você vê aqui que ele tem um 90 graus e pela soma dos ângulos internos dos triângulos serem 180 graus, essa coisa aqui tem dois ângulos que é menor do que 90 graus. Então, onde você tem aqui um triângulo reto, um ângulo reto e dois outros menores que 90, você tem um triângulo retângulo. Aí você tem um outro triângulo aqui que é o agudo. Eu acho que chamam de acutângulo, não? Todos os ângulos aqui são menores do que 90 graus. Não tem pelo menos um que seja maior. Todos são menores. Um exemplo é o equilátero. Veja, agora você tem um outro ângulo aqui. Esse aqui 90. Eu vou chamar isso aqui de alfa. Tem um ângulo alfa que é 90. Aqui nesse caso tem ângulos que são inferiores a 90 graus. E existe o obtusângulo. Isósceles, por exemplo. Então, esse ângulo aqui, alfa, existe um ângulo que é maior do que 90 graus. Os dois outros são menores. Pela soma, 680 graus dos ângulos internos. Então, isso aqui é maior do que 90 graus. Então, tá aí. Questão aqui, o cara não raciocina. Isso é um retângulo escaleno, essa coisa aqui. O cara quer que forme isso aqui, ó. Geralmente o acerto muda de posição, mas entende-se. Veja só, isso aí é um retângulo? Não, não tem um ângulo reto aí. Não, acutângulo escaleno? Acutângulo? Pô, tem aqui um ângulo que é maior do que 170 graus. E se um é maior do que 100 Se um é 170 maior do que 90, os outros dois são menores do que 90 e eu tenho aí um triângulo, um obtusângulo. Então está entre C e D. O escaleno acredito eu, ser todos os lados diferenciados, mas esses dois lados aqui são iguais porque o cara me diz que os dois remos têm o mesmo comprimento, então só pode ser isósceles, dois lados iguais, o oposto diferente que você tira pela lei do cosseno, que bem possivelmente a gente vai aplicar ela. Então isso aqui basicamente é isso aí. É o item E. Dê paciência aqui com o computador. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Veja só, essa questão 155. 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmétrica das notas. A média aritmétrica simples, somou e dividir pelo número de amostras. Então, soma tudo e divide pelo número de amostras. Então, o aluno deverá ter a média aritmétrica das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Cara, então você está de boa. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então tá aí, o aluno X, que são 3 amostras. Então X tomou isso aqui.
Na primeira prova 5 e assim foi, Y, essas notas aqui, Z, a média, qual a média qual desses caras aqui tem uma média maior ou igual a 6 para ser aprovada? Mas o que o cara quer é qual deles foi reprovado. Então vamos nessa, eu vou fazer assim, ó, cara. O cara não perde tempo aqui não. Você tem 10, tem 4 de vantagem. Eu vou distribuir esses 4 para esses 3 aqui que tem devendo 1. Então fica com 1 de vantagem. 6, beleza, esse cara tá aprovado. 6 na quinta prova. Esse cara aqui você tem 9. 9 ele tem 3 de vantagem, que eu vou jogar nesse 4 aqui que fica 7 com 1 de vantagem. Que eu vou dar para esse 3 que vai ficar 4. Que eu vou tirar 3 desse 9 para ele ficar com 6 lá e eu ficar com 6 aqui. Tem algum de vantagem? Rapaz, vamos voltar de novo, olha só. Isso aqui 9. 9 eu tirei 3, 4, ficou com 1 de vantagem. 4. 4, tirei 2, 7, 6, aprovado esse cara. Aprovado também. Esse caso aqui, esse caso é esquisitóide. Veja só, o cara tem aqui 8, tomou 5, 5, 5, 8, 6. Então vamos nessa, 8. Ele tá com um ganho de 2. Vou distribuir aqui para esses dois, vai ficar esse 5. O cara não tomou 7 aqui, tomou 6. Esse cara foi reprovado. Então o cara pergunta aqui, com base nos dados da tabela, nas informações dadas, ficarão reprovados ou ficará reprovado o aluno C, o cabeção. Vamos nessa. Assim, isso com o computador deu dessa agora. Olha essa questão aqui, essa questão é um pouco mais interessante. Vai gastar mais dos neurônios. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6 horas e 15 minutos da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, ao qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais se repetiu. Então isso aí é moda. Isso são dados de posição. É análise. É estatística. Os caras gostam disso aí. E que a mediana, ó, dado de posição, do conjunto de dados é 6 horas e 22 minutos. Aí o cara vem, larga lá. E gosta de probabilidade também. A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 horas e 21 minutos da manhã é no máximo. Rapaz, eu vou fazer isso aqui, eu vou contar na tora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A mediana faz com que 10 de um lado e 10 do outro. Os dados estão organizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mediana está aqui. É essa aqui. Deixa eu contar para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Larga esse cara lá. A mediana o cara diz que é 6 horas e 22 minutos. E ele me diz também que a moda é o que tem mais. Que caiu mais de uma vez. 6 horas. Isso aqui é 22 minutos, a mediana é 6 horas e 22 minutos. Ele disse que a moda é 6 horas e 21 minutos. Ele me disse também que ele me dá um contorno de que ele nunca chega antes de 6 horas e 15. Então ele pode ter chegado 6 horas e 15 minutos. Então os dados estão aqui, ó. E eu já sei que meu trabalho descobrir quantos são a favor do todo desse objetivo, que é definir a probabilidade de quantas vezes o ônibus chegou antes das 6 horas e 21 minutos, é dada por esse valor que eu vou procurar aqui, na verdade, que são os possíveis
pelo todo. Então, vamos trabalhar. Eu vou supor o seguinte, o cara diz que é no máximo a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 horas e 21 minutos da manhã. É no máximo. Vou fazer o seguinte, olha, eu vou supor, primeiramente, que o ônibus passou a cada minuto até 6 horas e 21. Então houve a possibilidade. O ônibus passou uma vez 6 horas e 15, 16, 17, 18, 19, 20. E passou em 21 também. Tudo ok? Mas só que o 21 não entra, porque é menor do que 20, 21. Então vou contar aqui, ó. Esse 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. E 21. Eu vou apagar esse 21 daqui, eu vou botar 21 nas proximidades do 22. Vou botar o 21 aqui, nessa posição. Visto isso, de que aceito isso, essa posição de que caiu, o ônibus chegou às 6 horas e 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E atento porque o indivíduo disse de que frequência de 21 não foi 1. Foi mais do que 1, porque ele caiu mais de uma vez. Então, veja só, eu vou supor o seguinte. Eu vou supor que 21 caiu 2 vezes. Que todos caíram. 16, 17, 18, 19, 20. Que 6 horas e 15 ônibus passou. 6 horas, 16, 17, 18, 19, 20 ele passou também. Nesses 10 dias aqui, ó, que é a mediana 6, 22, sim. Eu vou supor que 21 caiu aqui. Que caiu 2 vezes. Ele passou 2 vezes pelo ponto de ônibus. 6 horas e 21. Aí, olha só. Se ele passou 2 vezes por 6 horas e 21, existia um outro indivíduo aqui entre 16, 17, 18, 19 e 20. Ele passou uma outra vez a um desses minutos das 6 horas. Então, ele poderia vir a passar mais do que 21, que vai contra a ideia do problema de que 21 tem a maior frequência, ele caiu mais vezes. Então, na real, eu vou botar 21 para cair uma outra vez. Então, 21 caiu 3 vezes. É possível algum desses números, 16, 17, 18, 19 e 20, cair mais dentro dessa condição aqui do que 21? Não. Ele pode cair 2 vezes, mas 21 vai continuar caindo mais do que o outro indivíduo que vem tomar uma frequência diferente de 1. Então eu posso botar aqui nessa posição qualquer valor. Poderia ser 19, 18, 17. Eu vou botar 17, que é um número bonito. Veja só, então, qual a probabilidade de que o ônibus venha a passar... 17 não, porque eu não posso botar 17 por cada posição. O negócio já está organizado. Eu vou botar 20 aqui de novo. Então ele quer qual a probabilidade de o ônibus vir a passar num tempo inferior a 6 horas e 21 minutos. Então, 6 horas e 21 minutos não cai. Então, para esse modelo aqui, em que passou o ônibus 6 horas e 15, 16, 17, 18, 19, 20, e que 21 ele passou 3 vezes, a probabilidade de o ônibus passar dessa forma no tempo inferior, ter passado no tempo inferior a 6 horas e 21 minutos, é isso aqui, ó. Uma probabilidade é o que a gente tem do fato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pelo todo, que é 21. Acabou, meu irmão. Nem dói a cabeça. O que é ruim é explicar. Mas 7 e 21. Item D. Vamos para a próxima. Nessa questão 156, o camarada diz o seguinte. Um desenhista, projetista, deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, é ela.
cujo comprimento das hastes é 10 centímetros. Um transferidor e uma folha de papel, com um plano cartesiano na folha de papel. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado entre eles fosse de 120 graus medido no transferidor. A ponta seca, que não escreve, está representada pelo ponto C. A ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A conforme a figura. Tá, eu vou escrever esse desenho aqui, ó. Esse desenho é um triângulo, então o triângulo são os dois braços aqui. E é um triângulo, meu irmão, isósceles, viu? Porque esse ângulo aqui é 120 graus. E agora que a gente aplica aquela lei do cosseno lá, que pouco a gente desenvolveu naquela questão. Na penúltima questão resolvida. Então, você tem aqui os dois lados que o cara diz ser 10. 10. E esse x aqui que eu vou procurar. E a lei do cosseno diz que o maior lado oposto ao ângulo, o lado oposto ao ângulo que você vai utilizar no cosseno, que no caso aqui é x ao quadrado, é um dos lados ao quadrado, somado ao outro lado ao quadrado, esses lados adjacentes. Vou botar aqui, bonitinho. Menos, viu, meu irmão, 2 vezes o outro lado, eu estou voltando os valores, cosseno do ângulo, e o cosseno do ângulo é 120 graus. Veja, 120 graus ele encontra-se no segundo quadrante. Eu tenho que, para esse caso, fazer uma recorrência aqui. Eu vou recorrer do segundo quadrante ao primeiro por simetria. Então vou desenhar aqui esse eixo. Esse eixo aqui é o eixo do cosseno em trigonometria. Esse eixo aqui é o eixo do seno, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo y, no cartesiano. Então você faz o seguinte, irmão. Você tem aqui, ó, esse ângulo aqui, tá vendo? Esse ângulo aqui é o ângulo de 120 graus. E o cosseno de 120 graus encontra-se no segundo quadrante, que é um cosseno negativo. Eu vou recorrer ao simétrico dele que encontra-se no primeiro quadrante, que no caso aqui é... Você pergunta ao cara, 180 menos quanto para chegar em 120? Aí o cara vai te dizer lá, ó, sua mente, seus neurônios, 60 graus, se é que eles falam. Então, você tem 60 graus. Aí você faz o seguinte, cara, você vai aplicar o cosseno. Então você vai ter o cosseno de 120 graus. É menos porque o cara está no segundo quadrante, o cosseno recorrido de 60 graus. E o cosseno de 60 graus todos sabem que é a metade. Joga essa coisa aqui lá naquela expressão do cossenos. Olha, o cara pode estar aí com a cabeça meio que... Para entender esse negócio aqui, eu vou botar ali do cosseno a grosso modo, né? Aqui. Vou botar aqui esse alfa, tudo ok. Vou botar um lado aqui, outro lado aqui. Vou fazer deles isósceles. Isso não impede de... Vou botar L1, L2 para os mais complexos. E vou botar esse x aqui. A lei do cosseno diz o seguinte, que x ao quadrado é igual a esse L1 ao quadrado mais o L2 ao quadrado menos, cara, menos 2 vezes L1, L2, cosseno do ângulo, que é o ângulo oposto ao lado que você procura. Cosseno de alfa. Pronto. A gente já tem aqui a problemática resolvida. Então, trabalho. O cara aqui faz o seguinte. X ao quadrado vai ser 10 ao quadrado é 100. Mais 10 ao quadrado, aqui tem um quadrado, é 100. Aí se você pegar aqui, esse cosseno aqui não é menos 1, menos meio. Se é menos meio, esse menos com esse menos vai virar mais. Esse 2 vai cortar esse 2, esse 10 vezes 10 vai virar 100. Aí teremos uma coisa do tipo 300, meu irmão. E para o x se libertar, prende o 300.
E aí o cara larga lá, 300 é 3 vezes 10 a segunda, o 10 sai da raiz. Fica preso o 3 na raiz. Mas o cara me disse que a raiz de 3 é um 7, então 10 vezes 1,3 é igual a 13. Rapaz, eu respondi sem terminar de ler, mas a história é essa aí, de que você tem que descobrir qual o valor do raio da tampa da panela. E aí, depois que você calcula o valor do raio da tampa da panela, você vai ver, ela vai mandar lá para os caras calcularem esse raio. E aí você vai ver que tipo de material você vai utilizar com base no tamanho desse ralo que está aqui, ou desse raio que está aqui na tabela. Então, para um raio entre 0 e 5, você utiliza o material 1. R10, material 2. 10 e 15, material... Ele está tentando para isso. R é maior do que 10, menor ou igual a 15, material é 3. Aí esse cara, velho, a gente achou um negócio de um quanto? É 17 aqui. Então, você achou 17. 17 está aqui. 15, 21, 17, material 4, entender. Tranquilo isso aí. Não tem problema. Pra frente. Essa questão aqui é uma questão de escala. No mapa, ele diz o seguinte, que a escala utilizada, a escala de redução, você traz a realidade para o desenho. Então, você desenha um mapa do tesouro aqui e diz que o barquinho está no desenho, 7,6 centímetros do tesouro. Utilizando a escala, que é essa escala aqui do mapa, qual a distância real, na verdade, do barquinho ao tesouro? É lei, né? Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem essa escala, 1 para 58 mil milhão, 1 para 58 milhão. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros em quilômetros. Vamos terminar, né? A escala é o desenho sobre a realidade. Então isso é a distância real. Isso aqui é a distância do desenho. E a distância do desenho, o carinha disse aqui pra gente, que é 7,6 centímetros. 6 centímetros. 7,6 centímetros. Aí você só é colocar aqui e fazer a aplicação. Então, a escala é 1 para 58 milhões. Então, você bota aqui 58, né? 1, 2, 3, mais 3 zeros. 1, 2, 3. E isso aqui vai ser o Dzinho 7,6 sobre Dzão. Está graduado em centímetros. Eu vou botar aqui porque o resultado vai ser em centímetros e o cara quer em quilômetros. Então... Fazendo a regrinha de 3, esse D vai multiplicar 1, isso aqui fica 7,6 vezes 58 mil milhão. Aí eu vou cortar essa vírgula aqui, vou chamar essa vírgula para lá, vou multiplicar aqui 76 por 58. Aí de novo, 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 56 e 4. 8 vezes 7, 56. 48. 8 vezes 7, 56. 56 e 4. Dá 60. 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 7, 35 e 6, 38. Eu tenho medo de fazer conta. Isso aqui é 8. Isso aqui é 0. Isso aqui é 14. E isso aqui é 4. Então, distância real, 4, 4, 0,
8. E eu já vi uma coisa parecida nos itens. Aí eu vou botar 1, 0, 2, 3, 4, 5. Rapaz, aí você pergunta, tá em centímetros. E centímetros é a centésima parte do metro. Eu corto 2. Estou em metro. E o metro é a milésima parte do quilômetro. Corto 3. Estou em quilômetros. Então a distância é 4.408 quilômetros ou 4.408 quilômetros item A. Rapaz, o cara nem pensa em um negócio desse. Essa aqui o cara pensa menos ainda. A história é a seguinte, uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando essa pérola. Tá ali, na posição, uma setinha. Ela levou a joia a um joalheiro, que verificou que a medida do diâmetro dessa pérola era 4 milímetros. A pérola que se perdeu e as outras têm 4 milímetros de diâmetro. Diâmetro, irmão. É diâmetro. Ó. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a 4,025 mm, 4,1 mm, 3,97 mm, 408 mm, 4,099 mm. O joalheiro, então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetros igual a... Essa é... Pá! O cara vai pensar o seguinte, rapaz, eu não vou pegar uma pérola menor, sacou? E arriscar colocar aqui que vai ficar... Pode haver folga. Então eu vou pegar uma maior um pouco para que eu possa ajustar. Bingo. Então você vai pegar um pouco maior que os 4 milímetros para ajustar e ficar... Visto que você tem umas já outras menores, mas com medidas não é exatas. O que me diz que esse 3,099 cabe ali? Se faltasse aqui 0,002 milímetros, daria um problema. Então eu vou pegar um pouco maior para fazer um ajuste. O mais próximo do 4. Um pouco maior, mais próximo do 4. Então é 4,025. Rapaz. Essa daqui só é a leitura. Aí vamos para essa 158 aqui, que o cara diz o seguinte. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares com maior produtividade, assine lá esse negócio aqui. E outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Rapaz, olhe para isso. Sabendo-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra, esse fazendeiro pretende aumentar sua produção, não é produtividade, total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, como sempre rola, que possuem a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectares que o produtor precisa comprar? Isso é uma linearização, é uma equação do primeiro grau. Vamos ver, organizar essa onda. A primeira coisa é o seguinte, eu vou chamar produtividade de fator, então vai ser alfa. Alfa é igual a produção dividido pela área. De maneira que esse P aqui que eu chamo para vocês de produção é alfa vezes a área. Matei a questão. Por quê, meu irmão? Veja só, eu vou desenhar isso aqui, ó, que é a propriedade do indivíduo. Eu vou botar isso aqui
de azul. E vou dizer que ele precisa comprar a área do amigo aqui. Que é essa área aqui, ó. Que tem a mesma produtividade. Então, eu vou fazer o seguinte. Tenho que esperar o computador primeiro. Qual foi desse computador? Rapaz, paciência, viu? Um momento. Paciência. Isso aqui é o que a gente tem para fazer, né? Então voltemos aqui. Que tchutchu foi esse? Essa área aqui, ó. Essa área aqui. Essa área aqui é 40. Tem a produtividade maior. 40. Eu vou chamar de A. Então ela tem uma produtividade que é alfa A. E o resto tem uma outra produtividade, que é a que tem a área igual a 150. Eu vou chamar isso aqui de A para separar que A é a área com 40 hectares, que tem maior produtividade que o restante da área, que é 120 hectares. Eu vou chamar de área B, que tem uma produtividade. Tudo ok? E essa produtividade eu vou chamar de alfa. Por quê? Porque a produtividade da menor 40 é 2,5 vezes a produtividade da maior 120. Aí para ficar bonitinho eu vou dizer que alfa de B é igual a alfa. E pelo que o cara está dizendo aqui, o vizinho também tem essa mesma produtividade. Então eu vou chamar essa partezinha aqui que é do vizinho, que é a areazinha que eu preciso, na verdade, comprar, tem a mesma produtividade de B. Então eu vou chamar essa área aqui de C, e alfa de C é igual a alfa de B, que é igual a alfa. Que é igual a alfa. Veja só, vamos ver qual a produtividade, qual a produção da fazenda. A produção é P vezes produtividade área. Qual a produção dessa fazenda hoje, antes de comprar a área? A produção da fazenda é a produção da área com 40 hectares, não é verdade? Seria 2,5 vezes 40 alfa, 2,5 vezes 40 alfa, mais a produção da maior área de 120 hectares. Na verdade, que é simplesmente 120 vezes alfa. Então a produção hoje, antes de comprar, você vai ver aqui, eu vou cortar esse zero com essa vírgula, 25,4 é 100, sem alfa, mais 120 alfa, onde alfa é a produtividade. Isso aqui dá 220 alfa. E é incógnita, mas ela vai sair daí. Senhor, veja só, eu vou agora fazer o seguinte, o cara quer um acréscimo, ele quer que essa produção, olha, produção, aumente de 15%. E aumentar de 15% você pegar 1, somar com 0,15, na verdade, e aí você teria 1,15. Então, a produção a produção após a compra da terra do indivíduo vizinho, seria 1,15, o aumento de 15% está aqui, vezes esse negócio aí, 220 alfa. Então, olha só, vamos pegar esse zero, vai cortar esse negócio aqui, que vai essa vírgula vir para cá. Eu vou pegar 115 e multiplicar por 22. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1 é 2 e 1, 3. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 5, 10, vai 1.
2 vezes 1 é 2 e 1, 3. 2 vezes 1 é 2. Então esse aqui fica 0, 3, 5, 2. E na real, e ainda tem uma vírgula aqui, que essa vírgula ficou aqui, eu vou comer esse 0. Então a produtividade, a produção, linha, nova produção depois de comprar a área, é 2,53. Pronto. E essa produção linha nasceu de quê? Nasceu de eu ter comprado essa área cuja produtividade é alfa, mesma produtividade de B. Então, para eu descobrir qual o tamanho dessa área, eu vou escrever a equação para quando a produção for isso aqui, já somado o pedaço de terra do outro que eu comprei por 1. Então, veja só. Então, eu teria que é esse 256? Que é esse 253. Esse 253, olha, vamos descarregar o computador aí. Esse 253 é 253, ó, o alfa aqui, ó, 253 alfa. Vou melhorar aqui. Esse 253 alfa, 253 alfa é aquilo que era antes de comprar terra, 220 alfa, mais a produção, na verdade, da área comprada, cuja produtividade é alfa e a área é a que eu queria, alfa vezes A. Então eu vou passar esse 220 para lá, eu teria alfa vezes a área linha, ó, que eu comprei, olhe, vai ser igual a... Quando eu passar esse 220 alfa para cá, 253 alfa, eu vou ter 33 alfa. E aí a hora que alfa vai embora, meu irmão, ele vai sumir daqui, assim que o computador permitir. Vai embora, meu irmão. Então eu teria que meu A' é igual a 33. Item B. É fácil assim. Isso aí foi uma identidade de primeiro grau. Agora essa aqui é caso lá que a gente já viu algumas vezes. Isso aqui é o seguinte, você tem noção de dimensão. Aqui é dimensão e é volumétrica. Então essa daqui já é um pouco mais interessante. O negócio é a conta. Tomara que eu não erre. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de 2 monumentos que visitou. De um dos monumentos que visitou. Eita. D1, 2. Na base do objeto, a informação dizendo que se trata de uma peça cuja escala, de novo escala, meu irmãozinho, minha irmãzinha, 1/400, isso é linha, é linear, isso é linha, a escala é linha, uma dimensão. Olha só, na base do objeto, lá na base, há informação dizendo que se trata de uma peça em escala 1/400 e seu volume é 25 centímetros cúbicos. Então o volume é 25 centímetros cúbicos da minha imagem, da minha peça lá, da minha lembrança, dessa viagem. Ô irmão, aqui é o seguinte, você tem que transformar essa escala aqui que está na linha para uma escala volumétrica. E como é que você faz isso, essa menina? Você vai pegar esse negócio aqui desse valor de escala e levar ao cubo e acabou. Você tem a escala no teor volumétrico 1/400 elevado ao cubo. E isso aqui, porque a escala, na verdade, a escala é o valor do desenho, no caso aqui do volume da minha lembrança, 25,
Lembre-se que está em centímetros cúbicos e 25 sobre o volume real, que eu vou chamar de V'. Então a escala é o quê? É o que não é real sobre o que é real. Então faz aquele real passar aquele que não é real, uma imagem, um objeto, uma lembrança. Está acontecendo aqui. Então 400 ao cubo fica 400 ao cubo. 400 ao cubo, esse 10 a segunda aqui, fica 10, 2 vezes 3, 6, fica 10 a sexta. E 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24. Vai 2. 4 vezes 1 é 4, 64. Então ficaria 1 sobre 64. Mas aqui você tem 10 a segunda. Vezes 3 vezes 10 a sexta. Eu vou botar nessa anotação aqui, porque a gente vai terminar por meter a faca nela também. 25 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume linha. Acabou a questão. Acabou a questão. Porque você vai fazer o seguinte, meu irmãozinho. Vai fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, simplória. Tá vendo? E aí você vai pegar aqui, ó, 64 vezes 10 elevado a sexta. E multiplicar por 25. E essa coisa vai dar em centímetros cúbicos. Tudo ok? Aí você vai. Lembre-se que o cara quer em metros cúbicos. Você está em centímetros. Vai chegar um momento que você vai converter. Pega 64 e multiplica por 25. 64 multiplicado por 25. 5 vezes 4 dá 20. Na verdade, vai 2. 5 vezes 6, 30. 32. Olha. 2 vezes 4, 8. Olha. 2 vezes 6, 12. Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui é 0, 8, 10, vai 1, 3, 6, 1600. Então o volume linha é igual a 1600. 1600 vezes 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Aí o cara diz, pô, não tem 1600, mas não tem 10 a sexta. Irmão, se concentre. Veja só. O que é esses centímetros cúbicos de metros cúbicos? Aí você pensa, você vai botar aqui a linha, na verdade, que é os centímetros, e deixar aqui o cubo lá de fora. E eu sei que essa linha em centímetros é a centésima parte do metro, ou seja, 10 elevado a menos 2 metros. Metros, meu irmãozinho, que vai estar elevado aqui ao cubo. Que foi isso que aconteceu aqui? Sai fora. Então, o que foi que eu fiz aqui? Deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Então você vai fazer isso aí. Você vai... Bora. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer a conversão. Centímetro é a centésima parte do metro. Então é 10 elevado a menos 2 metros. Que vai estar aqui elevado ao cubo. A linha para o volume. 10 elevado a 2 vezes 3, 6. Menos 6. Menos 6. Aqui já não cabe menos 6 vezes o metro ao cubo. E aí acabou. A conversão 1 centímetro cúbico equivale a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Joga isso aí, velhinha vai ser igual a 1600 vezes 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a menos 6. Paca nessa coisa, foi embora. Ficou só o volume linha. Agora isso aqui já é em metros cúbicos. O volume linha de 1600 metros cúbicos. Acabou. Essa até que foi demorada. Tranquilo.